Você sabia que existe um suplemento extremamente barato que muitos hospitais utilizam em alguns pacientes com câncer, justamente para proteger o intestino? E não, não é um remédio caro, não é um probiótico importado, não é uma vitamina rara. Eu tô falando da glutamina. E o mais curioso é que muita gente passa anos sofrendo com o intestino irritado, barriga inchada, gases, diarreia frequente, até dificuldade de absorver nutrientes, sem nunca ter ouvido falar dela. Hoje eu vou te mostrar por que a glutamina é tão valorizada dentro da nutrição clínica hospitalar e quando ela pode ser útil, e quem realmente pode se beneficiar e como ela age no nosso intestino. Porque talvez o problema não seja aquilo que você está comendo, talvez seja o estado da parede do teu intestino. Mas por que o intestino sofre tanto? Imagina que teu intestino seja uma parede de tijolos. Cada célula é um tijolo. Entre elas existem cimento. Quando essa parede está íntegra, ela deixa passar apenas aquilo que interessa, que são as vitaminas, os minerais, as proteínas, a água. Agora imagine essa parede cheia de rachadura. Tudo começa a passar. Bactérias, toxinas, substâncias inflamatórias. E além disso, você absorve menos nutrientes. E é exatamente isso que acontece em diversas situações. Depois de infecção, uso prolongado de antibióticos, quimioterapia, radioterapia, grandes cirurgias, doenças inflamatórias do intestino, estresse intenso e até alimentação muito pobre em nutrientes. É aí que entra a glutamina. Tá, mas o que é essa tal glutamina? A glutamina é o aminoácido livre mais abundante do nosso corpo. Ela está presente nos nossos músculos, no sangue, nos pulmões e principalmente é o combustível preferido das células do intestino. Pouca gente sabe disso, mas quando a gente pensa em energia, a gente já pensa logo em comida, em açúcar, mas as células intestinais elas preferem a glutamina. É como colocar o combustível certo no motor certo. Se um carro é a gasolina, a gente não vai colocar diesel, né? E se um carro é a diesel, a gente não vai colocar gasolina, é a mesma coisa. Sem esse combustível, essas células têm mais dificuldade de se renovar. Mas por que os pacientes com câncer hoje estão recebendo glutamina? Durante alguns tratamentos contra o câncer, principalmente a quimio, a radioterapia, a mucosa intestinal ela vai sofrer muito. E isso vai provocar diarreia, ferida na boca, dificuldade para comer, má absorção, perda de peso, maior risco de infecções. Por isso, já em alguns hospitais, e conforme o tipo de tratamento e a avaliação da equipe médica e nutricional, a glutamina está fazendo parte sim do suporte nutricional. O objetivo não é tratar o câncer. O objetivo é ajudar a preservar a integridade da mucosa intestinal e, em algumas situações, reduzir complicações do tratamento. Ou seja, ela atua como um suporte para o corpo enfrentar melhor esse período. Tá, mas e quem não tem câncer? Eu sei que de repente você está pensando, então ela só serve para quem faz quimioterapia? Não, muito pelo contrário. A glutamina também vem sendo estudada em outras várias situações. Depois de cirurgias, queimaduras, grandes treinos físicos, recuperação hospitalar, algumas doenças intestinais, em pessoas com maior desgaste metabólico. Isso tudo porque sempre existe uma agressão importante no corpo. Quando existe uma agressão grande para o corpo, o consumo de glutamina aumenta bastante. Tá, mas como que ela age no intestino? Para que você entenda, imagine uma estrada cheia de buracos. Os carros passam e cada vez a estrada fica pior. Agora imagina que alguém começa a reconstruir esse asfalto. É mais ou menos isso que a glutamina faz. Ela participa da renovação das células intestinais, ajuda essas células a produzirem novas proteínas, favorece a integridade da barreira intestinal e isso vai contribuir para um intestino funcionando melhor. Não significa que ela vai curar doenças, mas ela fornece matéria-prima para as células se renovarem muito mais rápido. Mas quais as evidências científicas? Fui atrás,
procurar para trazer esse vídeo aqui. Diversos estudos avaliaram a glutamina em pacientes hospitalizados e em pessoas submetidas a tratamentos agressivos. Os resultados, claro que não são iguais para todas as doenças e nem para todos os pacientes, mas as evidências de benefícios em contextos específicos, principalmente relacionados ao suporte nutricional e à preservação da mucosa intestinal, foram surpreendentes. Por isso, ela aparece com frequência na nutrição hospitalar. Claro, sempre de acordo com a orientação clínica do paciente, a orientação da equipe da saúde. Mas será que eu vou ter que tomar suplemento de glutamina? A glutamina também está presente em alimentos. Os alimentos que mais fornecem glutamina é a carne bovina, o frango, o peixe, os ovos, o leite, os queijos, o iogurte, feijão, lentilha, espinafre, repolho. Mas em situações de maior necessidade, só a alimentação não fornece as quantidades suficientes. É aí que a suplementação é considerada por um profissional. Como usar a glutamina? Bom, nos suplementos a glutamina normalmente aparece em pó, a gente dilui na água. E as doses variam conforme o objetivo e a condição do paciente. Em ambientes hospitalares, a quantidade é definida pela equipe médica e pelo nutricionista. E em casa, sim, se você tiver algum, eu tomo muito por conta do meu intestino. E ela é indicada para ela é indicada para a maioria das pessoas. E a dose usual hoje das pesquisas é entre 5 a 10 gramas por dia. E uma dose de glutamina ela pode custar menos de R$1. Ou seja, a gente está falando de um suplemento acessível, comparado a outros produtos vendidos com promessas milagrosas. Eu quero te lembrar que o intestino é muito mais do que um órgão da digestão. Ele participa da absorção de vitaminas, da imunidade, da nutrição, da recuperação do nosso corpo. E é justamente por isso que em alguns pacientes hospitalizados, especialmente durante determinados tratamentos oncológicos, preservar essa barreira intestinal faz parte do cuidado. É aí que a glutamina está ganhando espaço, exatamente por esse motivo. Não porque ela é milagrosa, mas porque ela é o principal combustível das células intestinais. Agora me conta, você já tinha ouvido falar da glutamina? Sabia que ela é um aminoácido muito estudado dentro da nutrição clínica? Ou achava que a glutamina era só para quem praticava esportes? Já escreve aqui nos comentários. Gostou da dica de hoje? Sabia dessa dica? Um beijo da Rô, fica com Deus e até o próximo vídeo.